geralmente as mulheres, né, que impõem ali isso, né, ou a gente faz uma terapia de casal, ou a gente vai terminar esse relacionamento. Muitas das vezes a pessoa sabe, ela tem consciência que não faz bem, que não tá legal, que ela não merece só aquilo, mas vem do que é conhecido, né, então do que ela às vezes viu lá na infância, o que era um amor saudável, às vezes viu os pais brigando muito, ou algum tio, alguma referência, né, que ela tomou aquilo como o que era amor. E aí o conhecido, por mais que ele machuque, ele é mais confortável do que a mudança. Muito dolorosa, né? O término de um relacionamento não deixa de passar por todas as etapas de um luto de morte. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu podcast Café com Teatro. E eu estou aqui começando esse dia, esse podcast já muito feliz, inclusive, porque estamos no 21º, mais conhecido como 21. É isso. Gente, olha que legal, estamos aqui no 21º podcast Café com Teatro. E eu já inicio, como sempre, né, agradecendo a todos vocês, gente, porque é muito bom saber que estamos alcançando você aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, né, em diversos lugares, que está aí acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando, alguns comentários, sugerindo, inclusive, algumas pautas, e é inclusive por isso que hoje vamos estrear aqui um quadro novo no nosso podcast Café com Teatro, tá? Mas antes disso, eu já quero começar aqui dando uma dica para você que vai pegar a estrada nesse final de ano, né, que tá pretendendo aí viajar com a família e pretende fazer uma revisão no carro, de repente instalar aí faróis, um som, ou até mesmo uma película anti-vandalismo, né? Você que vai viajar e quer garantir a segurança da sua família. Então, a solução que a gente indica para você é a Leno Filme Santana. Gente, a Leno Filme Santana é uma loja de acessórios especializada em Santana, tá? Que vai estar lá prontamente para te atender e daí o melhor direcionamento para você e, lógico, achar a solução para o seu veículo. De repente, um kit multimídia, faróis de LED, enfim, tá bom? Então, se você quer visitar a Leno Filme Santana, eles estão localizados na rua Conselheiro Saraiva, número 84, em Santana, e você também pode agendar uma visita ou até mesmo fazer um orçamento pelo WhatsApp, que é o 011 91273 3439. Você vai falar com o nosso amigo Natan, agendar lá a sua visita ou fazer aquele orçamento, ok? Então, Leno Filme Santana é a solução para o seu veículo, tá bom? E quero também falar com você que gosta de entretenimento, inclusive é uma dica que eu vou dar, porque você de repente vai pegar a estrada, né? Vai viajar, e às vezes a gente vai pegar aquele trânsito. Então, não o motorista. O motorista ele fica ali mesmo preso ao volante, tendo que prestar atenção na estrada. Mas você que vai de passageiro e quer passar o tempo, temos aqui, ó, caça-palavra, gente. Olha que legal, hein? E esse aqui, ó, é do grossão. Esse aqui são 365 jogos de caça-palavra. Então, você que de repente quer aí ficar aí passando tempo, né, de repente na estrada, ou até mesmo em casa, né, com os filhos, os netos, os sobrinhos. Então, Caça-Palavras Letrão, da editora Castelo, é uma diversão ideal para toda a família, tá? E você consegue aonde, gente? Você vai conseguir o Caça-Palavra Letrão da Editora Castelo no site, que é o www.editoracastelo.com.br. Você pode direcionar o seu celular para o QR Code que aparece no cantinho da tela, ou, se preferir, tem também as opções do Marketplace, que é Shopee e Mercado Livre. Basta colocar na barra de procura Editora Castelo, isso, na barra de procura Editora Castelo, você será direcionado para a loja deles. Então, se você está procurando aí um entretenimento de qualidade para você, toda a sua família, seus filhos, seus sobrinhos, enfim, para todo mundo, Editora Castelo com Caça-Palavra Letrão. E lógico, não só Caça-Palavra, né? Tem cripto, sudoku, palavra cruzada, uma infinidade de diversão para você, tá bom? Agora, dito isso, eu vou aqui falar, como eu falei no início, né? O nosso novo quadro Minha Profissão é uma Arte, gente, onde nós vamos convidar aqui, trazer para fazer aqui com a gente um bate-papo bem descontraído, diversos profissionais, né, de diversas áreas, onde nós vamos, lógico, apresentar para vocês a arte, né, de trabalho de cada um deles. E hoje eu tenho um enorme prazer aqui de ter uma convidada, né, para inclusive estrear o nosso quadro aqui no nosso Minha Profissão é uma Arte, no podcast número 21, né, a psicóloga, né, aliás, ela é psicóloga, especializada em psicologia do relacionamento, né, é isso, com a abordagem do Gestalt
terapia. Eu acho que é isso, ela vai me corrigir logo mais, tá? Porque ela está aqui na minha frente, inclusive já rindo pra mim. Ela é simpaticíssima, tá? E ela vai falar com a gente justamente sobre a terapia de casais. É a nossa convidada de hoje para esse 21º encontro, doutora Stephanie Manso. Tudo bom, querida? Stephanie, primeiramente, aliás, doutora Stephanie, né? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar, por disponibilizar o seu tempo. Tá? A gente sabe da agenda, né, dos doutores, inclusive do ramo de psicologia, como Sim. é uma agenda lotada, né? E hoje você veio aqui bater esse papo com a gente, então muitíssimo obrigado e seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço, uma honra estar aqui, principalmente estreando o quadro, né? Fico muito feliz. Olha só, que coisa, hein? Que lindo trazer a psicologia hoje para apresentar para vocês como uma arte. Sim, exatamente. Ó, bem dito, tá vendo? Ela entendeu exatamente qual que é a ideia da abordagem, né? É justamente isso, sabe? Porque assim, doutora, vou chamar de doutora, tá? Pode, fica à vontade. Chique, né? Doutora Stephanie, e que nome bonito também, é Stephanie Manso. Isso. Né? Que legal. Então, doutora, porque assim, nós aqui do podcast Café com Teatro, né, da revista digital Café com Teatro, nós acreditamos que a arte está em tudo, né? Então, Sim. assim, desde uma decoração, né, a forma de se vestir às vezes, ou até mesmo nas profissões, né? Porque assim, cada profissão, se você parar para reparar, né, que às vezes a gente passa desapercebido, né? Às vezes a gente não olha, não enxerga isso. Mas cada profissão tem lá a sua dose de arte, né? Com certeza. E, então, assim, pensando nisso, nós vamos contribuir e, lógico, compartilhar com os nossos seguidores inscritos as profissões que temos aí por esse mundão, né, esse Brasilzão, e hoje a psicologia. Eu gostaria de começar, Excelente. Doutora, falando justamente, eu pronunciei correto, é Gestalt terapia? Gestalt terapia. Gestalt. Direto Gestalt terapia. Que chique. Eu gostaria que você já começasse justamente falando para mim dessa abordagem, né, dentro da psicologia, né? Lembrando que você tem um foco do trabalho em cima de casais, né, mulheres, tá? A gente também vai abordar essas questões de homem, mulher e casais, mas como é que funciona esse processo, esse tratamento, se é que é um tratamento, não sei, você também vai explicar isso pra gente, como é que procede isso, por favor. Sim, é um processo, né? A gente diz que são diversos caminhos, mas com o mesmo objetivo. Então, existem muitas abordagens hoje na psicologia. As mais conhecidas aí, geralmente, é a psicanálise ou a teoria cognitivo-comportamental, que é a TCC. Sim. E, hoje em dia, a Gestalt terapia também está tomando mais conhecimento. Aí é uma abordagem que a gente fala que tem a base humanista. Então, ela é um pouco mais livre, assim, no geral. Eu nunca vou trazer o tema da nossa sessão para o cliente. Então, eu vou trabalhar o que ele me traz sempre focando no aqui e no agora. Significa que a gente não trabalha com o passado do cliente? Não, né? Porque é onde a gente cria todas as nossas crenças, né? Sim, importantes claro. Ali, sempre na infância. Mas a gente foca muito mais no aqui e agora. Então, se a gente, né, identifica que alguma coisa que foi aprendida no passado tá influenciando na vida da pessoa no hoje, aí a gente vai olhar para isso, entendi. Né? Mas o foco maior da Gestalt terapia é no aqui e no agora, no contexto geral, assim, das coisas. Então, um foco de olhar para pro todo da situação. Entendi. E não só para algo focado ali, né, em uma situação só. Claro, então, entendi. Mais ou menos isso. Tá. Então, assim, de repente, embora há, lógico, a possibilidade de você trabalhar algo do que já aconteceu, para de repente até identificar um trauma, né? Às vezes acontece isso. Isso. Mas, assim, existe um foco, então, no hoje da pessoa. Exatamente. Né? Onde você vai estar desenvolvendo, né? Antes de eu entrar, inclusive, mais profundo nesse seu tratamento, nessa sua forma, inclusive, de fazer o seu tratamento, né, os seus acompanhamentos com os seus pacientes, eu queria entender um pouquinho, conhecer, aliás, um pouquinho mais da doutora Stephanie, né? Quando que a doutora Stephanie começa a estudar psicologia, talvez um porquê que ela se torna psicóloga, se faz muito tempo ou não. Então, eu queria que você falasse, compartilhasse um pouco comigo aqui com a gente, né, na verdade. Sim. Um pouquinho assim, que momento que a doutora Stephanie fala, olha, eu vou fazer psicologia? Sim, foi um pouco caótico. Não, foi um pouco caótico, assim, a escolha, na verdade, eu passei por várias etapas ali, né, engenharia, depois eu queria medicina, e aí, mas desde os 14 anos, na verdade, eu
falei pra minha família que eu queria psicologia, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade de saber um pouco mais do ser humano, do cérebro, do corpo humano, né? Da diversificação das pessoas, de nunca pensarem, né, da mesma maneira ali, terem o mesmo foco de pensamento. Mas aí a mesma coisa, mas não dê a mesma coisa, né? Isso, depende muito, né, do ponto de vista. Claro. E aí meu tio me falou que não dava dinheiro. E não dava dinheiro. E aí eu já fiquei meio, né? Então vou pra medicina, porque aí faço psiquiatria. Tá mais ou menos ali. Dentro ali do... Isso. Fiz um ano de cursinho, odiei, não passei. Falei, não dá, não é pra mim ficar fazendo cursinho. E assim, numa turma onde tinha gente que tava 5 anos no cursinho tentando passar na faculdade de medicina. Gente. E eu identifiquei que eu não dava conta, né? Entendi. Então, e aí, fazendo terapia também, descobri que queria mesmo ir pra psicologia. Falei pros meus pais, minha mãe abraçou a ideia e me formei, graças a Deus, né? Porque hoje eu amo realmente o que eu faço. Que bom. E você já vem atuando há quanto tempo já na psicologia? Depois que você se formou? Fazem 3 anos. Eu me formei em 22. Quando se forma, você pega uma licença, né? Como é que é? É CRM, não? Isso. É CRM também, né? Demora um tempinho ali pra gente conseguir o CRM, uns 2 ou 3 meses. Sim. Não, CRP. CRP. Tá. CRM da medicina. Isso. E aí pega a carteirinha e tá pronto pra atuar na área, né? Isso, legal. Entendi. Só com a carteirinha. Mas assim, com relação, você pensou, como você bem disse, né? Você chegou a fazer o cursinho pra medicina, no qual você já se identificou que não era muito a sua praia, talvez, né? E por mais que a psicologia também aborda ali bastante coisa da medicina, né? Da área da saúde. Sim, né? Bastante coisa. Mas você comentou aqui alguma coisa da engenharia. Você chegou a fazer alguma coisa? Não Ou só fiz. Passou na cabeça só? Passou na cabeça porque assim, engenheiro ganha dinheiro. Entendeu? Sim, e aí eu tava naquela coisa de, psicologia não dá dinheiro, então eu vou pra alguma coisa que dá dinheiro. Uma grana, é lógico. Nada dá dinheiro, na verdade, né? A gente tem que correr atrás dele, então... Olha que legal. Hoje eu tava batendo papo com o meu produtor e justamente eu bati nesse assunto. Eu falei assim, olha, quando te perguntarem quanto você ganha, não, a gente não ganha nada. Ninguém, né? Quem ganha é quem vai lá e do nada, né? Tô aqui tanto. Aí você ganhou. O resto, filho, ou você corre atrás pra fazer, ou ninguém nada. faz por você, né? É verdade. E é verdade isso que você falou, né? É qualquer área bem feita, né? Com dedicação. E detalhe também, quando você faz gostando, eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Eu acho que quando você tá realmente gostando daquilo que se faz, eu acho que tudo o resto acontece, né? Ganhos é muito relativo, né? Eu falo assim de valores, porque é muito relativo, porque às vezes eu conheço muitas pessoas que não ganham, aliás, melhor dizendo, eu conheço algumas pessoas que ganhavam um valor muito alto fazendo o que não gostavam. Aí é uma depressão total, né? Só viver pelos cantos. Burnout. Isso. Aí abriu mão, deu um estalo na vida, sabe aquele estalo, né? Acho que fez terapia, aí foi fazer o que gosta. Aí, conversando com essas pessoas, inclusive alguns amigos que moram até no litoral, eles falam assim, Carlos, hoje eu ganho metade do que eu ganhava, mas eu não troco. Então, acho qualidade que é muito de vida, né? Entendeu? Acho que é muito de se identificar também, né? Sim. Então, é legal você realmente fazer o que gosta, fazer bem feito, e é recompensada por isso. E ser feliz, né? É lógico. Então, aí, bem, você se forma em psicologia, como você também bem disse aqui, existem diversas áreas, Sim. né? Por que você escolheu, né, dentre tantas áreas da psicologia, porque tem infantil, tem, né, diversos outros tipos de tratamento. Tem. Aí você foi para Gestalt terapia, né, se aprimorar na questão do relacionamento, do casal, ou até mesmo do ser como individual, enfim. Sim. Por que você escolheu isso? O que te motivou a essa escolha? Eu acredito que a questão da Gestalt terapia em si, porque eu, assim, fazem quase 10 anos que eu faço terapia com a mesma psicóloga. Sim. E ela é Gestalt terapeuta. Então, acredito que isso tenha me influenciado muito, né? Claro, a forma como ela me atende é uma forma que eu também me identifico de atendimento, onde eu me sinto livre pra falar o que eu quero na sessão, assim. E ela nunca vai voltar num assunto que eu não quero tocar. Então, não tem essa pressão, assim, sabe? Cobrança, talvez. Que eu sinto que é mais livre, eu me sinto mais à vontade. E eu também me sinto mais à vontade atendendo dessa maneira, porque eu sinto que eu deixo a outra pessoa mais à vontade. Sim, né? Acho que acaba acontecendo a troca, né? Uma troca mais voluntária, né? Isso, mais livre ali, que você fala o que tá acontecendo com você naquele momento, que você quer falar, que você quer tratar. E dependendo se na próxima sessão você não quiser falar sobre aquilo, tudo bem também. Já muda o assunto. Exatamente. Né? Que legal! Que bacana, gostei. E a questão de relacionamento, né, que você perguntou também, acredito que por ter uma história aí um pouco conturbada com relacionamentos, entendi. Né, então passei por alguns relacionamentos, alguns não,
um relacionamento abusivo que me marcou bastante. Sim. Que eu demorei 2 anos pra conseguir sair, mesmo estando em terapia, né? E mesmo sabendo que não me fazia bem. Então, depois que eu consegui sair, me reencontrar enquanto pessoa, enquanto mulher, consegui olhar pra mim de verdade, né? Me conhecer de verdade, começar a me cuidar de verdade, aconteceu. Sim. Só aconteceu. Eu nem queria, assim, parece que quando você vira o foco, né? Sai de foco dali. Entendi. E aí encontrei um amor que hoje eu posso falar que é saudável, né? Meu noivo, que a gente tá junto. Nossa, Deus abençoe. Que e legal. hoje é a minha missão, né? Ajudar outras mulheres e casais a encontrarem a mesma coisa. Um relacionamento saudável e respeitoso. Isso é importante. Inclusive, assim, no mundo... Vou falar assim, né, no mundo de hoje, né, porque eu já tenho alguma idade, né, eu não sou nenhum novinho. Sim. E a gente vê algumas coisas, né, que a gente, como ser humano, a gente acaba comparando, né, não, na época X, sabe aquela coisa da minha época, era assim, então, né, e a gente acaba vendo que, e os relacionamentos hoje, eles sofrem algumas coisas do tipo, que a gente vai, inclusive, entrar nesse assunto, já entendendo o motivo pelo qual você... É só uma dúvida que me surgiu aqui, Quando você estava nessa fase, tá? Não querendo entrar muito nessa sua parte pessoal, mas assim, quando você estava nessa sua fase de entendimento desse relacionamento que não te fazia bem, você já estava se formando ou formada? Como é que estava com relação à profissão e à relação? Estava na faculdade e ainda em acompanhamento. Acho que faltava... Mas você já fazia acompanhamento com a sua psicóloga? Já. Que hoje é sua parceira, né? Sim. 10 anos é a sua parceira. Sim. Que legal. Aí, faltava 1 ano pra eu me formar, assim, mais ou menos. Tá. Então foi também, de repente, uma junção das coisas que, tipo, te abrindo os olhos. Sim. E fazendo enxergar o lugar que você estava, que de repente não era um lugar propício. Exatamente. Assim. Enxergar o que eu realmente merecia, né? Que legal. Hoje, doutora, vendo por esse viés, agora abordando mesmo, dentro do seu posicionamento profissional, tá? Dentro dessa abordagem que você faz, dentro do seu consultório, qual é o tipo de procura que você tem mais? Já é o casal diretamente? É o homem querendo solucionar o problema com a esposa? É a mulher procurando? Como que é hoje essa relação da procura? Né? Porque eu acredito que assim, devem existir algumas barreiras, né? Talvez deve ter um medo da procura, porque de repente ela vai me dar uma resposta que eu não quero ouvir. Eu acho que é uma questão. Uma outra é o machismo. Tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Sim. Não vou atrás. Então, como é que é hoje a procura no seu consultório? Quem é o público que te procura? E quando procura, como é que é a abordagem? Geralmente as mulheres, né? Que impõem ali isso, né? Ou a gente faz uma terapia de casal, ou a gente vai terminar esse relacionamento. Então, existe o contrário? Sim, mas é exceção da regra ali, né? Geralmente, às vezes já peguei também quando o homem procura, né, pra melhorar a relação, ou teve alguma questão de traição dentro do relacionamento, e aí quer tentar, né, tratar isso, reconstruir a confiança, o relacionamento. Mas o mais comum é a mulher que vai atrás. Que acaba procurando, né? Sim, pelo casal. E quando tem essa procura? Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, porque assim, gente, eu acho que é algo que pega muito a gente, né? Porque, assim, quando se fala de relacionamento, né, existem muitos tabus, né? Ainda hoje, inclusive, né? Tem muita informação também, lógico, vamos combinar. Mas tem muito disso, né? Da pessoa ainda ficar muito retraída, né? Com algumas questões íntimas e tal. Qual a faixa etária que te procuram? Não tô falando nem a idade da pessoa, o tempo de relacionamento. São relacionamentos antigos ou relacionamentos novos? Como é que é? Varia bastante, varia bastante. Tem relacionamentos de 2, 3 anos, tem alguns relacionamentos de 20 anos, então tem variado. Assim, existem as procuras dos dois lados, né? Sim. E assim, e essa conversa já começa o casal junto ou você faz algo separado? Nunca tendo o casal separado. Existem outras abordagens que atendem, né, que gostam de fazer isso, mas sempre atendo os dois juntos por conta de tomar um lado também, né? Eu não posso tomar um lado dentro desse relacionamento. Senão a mulher chega, né, pedindo a sua, isso você vai esculhambar com o cara. Então, não posso ficar... Não posso ficar com raiva de nenhum dos dois. Sim, exatamente. Né? Faz sentido, total. Se eu ouvir só a mulher e depois ouvir só ele separado, eu posso acabar tomando ali algum lado dessa história, dessa situação. Eu prefiro sempre atender os dois juntos. A não ser que seja assim... exceção muito ali, muito específico, a pessoa insiste em conversar comigo antes, sozinha,
E aí eu faço uma reunião rápida, assim, de 20 minutos. Não faço uma sessão inteira. Entendi, mas meio que pra entender... Isso, qual é o motivo, né? Também acolher aquela angústia que a pessoa tá sentindo, aquela necessidade, entender o que tá acontecendo, pra também não deixar aquela pessoa angustiada, né? Já que ela tá sentindo aquela necessidade. E aí, assim, agora vamos fazer aqui uma pergunta mais aqui. Nunca aconteceu de ter um quebra-pau, não? Na sua frente? Sempre. Porque eu fico imaginando, porque assim... Pelo menos assim, a princípio, eu imagino, né? A princípio, um vai defender o seu lado, né? Claro. Aí começa assim, foi você. Mas você não quis ir na casa da minha mãe. Mas, entendeu? Aí como é que acontece? Aí, mas você disse isso. Não, eu não disse isso. Exato. Eu disse isso. Mas você entendeu isso. A doutora fica fazendo o quê? Olha, pega uma pipoca e assim... muito... Não bem assim, mas é muito importante e, incrivelmente, é muito importante que o casal discuta na minha frente. Porque eu preciso saber qual é o tipo de linguagem que eles utilizam, como eles se atacam, se eles se atacam ou não. Se há um respeito. Né, na comunicação, se tem a falta de respeito. E aí, eles podem me trazer, né? Eles me contam como eles brigam, mas se eles brigando diretamente na minha frente é diferente. Claro. Mas é claro que, né, quando tá ali muito fervoroso o negócio, a gente precisa interromper. Sim. E aí precisa entrar e pedir pra acalmarem os ânimos. Eu imagino, porque é aquilo que a gente falou, lógico que a gente falou que não tom de brincadeira, mas para descontrair, mas assim, porque cada um vai chegar com seus porquês. Sim. Né? E com certeza. E cada um defendendo seu próprio ponto. Né? Exatamente. Por isso eu queria saber, assim, como é que você, tipo, enxerga, olha isso, né, acontecendo na sua frente, você... Pois é, né, gente? A gente fica em silêncio, né? Observando. Então, é complexo, né? Sim, sim. Nas primeiras vezes eu ficava saía um pouco assustada. É isso que eu te pergunto, nas primeiras vezes, como é que foi? Como é que foi pra casa? E assim, lógico, a gente sabe que existem as questões éticas, né? Que a gente, lógico, você não pode levar isso pra fora e tudo mais e tal. Mas, agora, assim, falando da doutora Stephanie, ou tirando doutora, falando da Stephanie, quando a Stephanie vai pra casa, como é que a Stephanie vai pra casa? Sim. É por isso que psicólogo tem que fazer terapia. É extremamente importante. E principalmente psicólogo que faz terapia de casal. Porque eu posso acabar levando algumas coisas que acontecem na terapia de casal como uma insegurança pra mim no meu relacionamento. Olha, e aí, verdade, já pensou? E aí, amor, tipo, eu atendo... Amor, vem cá, você já fez isso assim, sabe? ele sem entender, hã? Eu pego uma pessoa, por exemplo, uma mulher que tem o vício de mexer no celular do marido. E ela me explica todos os motivos do porquê ela faz aquilo, do porquê aquilo deixa ela mais segura. Ela vai te deixar bem claro que realmente é uma necessidade. Aí é onde você pode... E aí é onde eu posso chegar em casa e querer mexer no celular do meu noivo, né? Cara, é bem complexo, né? É preciso saber separar muito bem o que é do outro e o que é meu. Principalmente dentro das sessões de terapia. Se posicionar de verdade, né? Sim. Tá vendo? É bem realmente entender todo o entorno, né? Entender como você vai ter... E outro também, porque eu acredito que cada caso é um caso, né? Sim, sempre. Né? Já se diz assim, né? Que cada caso é um caso. Então, assim, você vai ter abordagens diferentes, porque você vai ter situações. Então, nunca vai ser algo que dê para reutilizar, né? Uma conduta, né? Cara, que complexo. E, geralmente, esses tratamentos, né? Vamos chamar de tratamento. Eles duram quanto tempo? Existe uma estimativa onde você pode dizer, olha, vamos tratar aqui em 6 meses a possibilidade de, ou não? É muito assim... Não, depende muito. Depende muito. Assim, tanto individual quanto o casal. Mas existe uma... Apesar que não vou dizer média, porque dizem, né? Você pode até me corrigir, inclusive, até uma informação boa aqui para os nossos seguidores inscritos, que todo mundo deveria passar por terapia, né? Dizem isso, né? Que todo mundo tinha que ter, né? Um acompanhamento de vez em quando, não sei. Eu até depois vou te fazer essa pergunta mais pra frente, porque eu quero também entender em que momento procurar. Porque às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente já tá precisando e não sabe, ou o contrário, né? Não tá precisando e tá indo atrás lá, né? Também. Enfim, né? Pode acontecer também. Não tem nem o que contar pra mulher. Vai muito do profissional. Entendeu? Então, também... mas assim, ainda falando de casal... E já entendendo, né, como é que você trabalha com a sua forma de abordagem, né, porque deve ser muito complexo, inclusive, porque você tem que entender ali o conceito dos dois. Eu queria te perguntar o seguinte, assim, tem gente, né, que ela enxerga, vamos ver se você vai entender minha pergunta, ela enxerga que ela está no relacionamento que não é legal, ela percebe, e ela tem total discernimento disso, mas ela continua ali.
por mais que faça mal em todos os âmbitos. Às vezes faz mal para ela profissionalmente, Sim. faz mal para ela com relação ao relacionamento com a família dela, né? Às vezes a relação familiar dela, enfim, e se mantém lá dentro. Então, assim, por que, de repente, a pessoa se mantém numa relação mesmo sabendo que não está sendo saudável para ela? Sim, sim. É muito triste, né, essa situação, mas cada um tem o seu tempo. E a gente precisa também lidar com isso, né? Com o tempo do outro. Muitas das vezes a pessoa sabe, ela tem consciência que não faz bem, que não tá legal, que ela não merece só aquilo, mas vem do que é conhecido, né? Então, do que ela às vezes viu lá na infância, o que era um amor saudável, às vezes viu os pais brigando muito, ou algum tio, alguma referência, né? Que ela tomou aquilo como o que era amor. E aí o conhecido, por mais que ele machuque, ele é mais confortável do que a mudança. Porque a mudança, ela exige muita coragem, né? Ela exige você olhar para um lugar onde dói e ter coragem de conseguir mudar, né? Não é impossível, mas também não é um caminho lindo, maravilhoso. É um processo, né? Que existem altos e baixos. Então, hora você vai estar realmente muito bem, curtindo o processo, hora você vai sentir falta, e é comum, né? Acho que é o que você bem disse, né? A mudança, né? Ela sempre assusta. Sim, né? Mesmo que seja para melhor, né? É assustador. Acontece muito, de repente o casal tá lá, por algum motivo te procurou, né? E você já enxergou que não. Aconteceu, você já chegou aqui, gente, se você pudesse, você ia falar assim, gente, cada um pro seu lado. E você, lógico, não vai falar isso. Mas a gente chega nesse consenso juntos, né? A terapia de casal, ela não tem como objetivo salvar nenhum relacionamento. O objetivo da terapia de casal é que os dois fiquem bem. Se dentro do processo a gente entende que para os dois ficarem bem, eles precisam estar separados, a gente trabalha a separação dentro da terapia de casal. Caramba, olha o minuto de silêncio. Sim. Cara, que interessante. Não, porque assim, você... Não, porque você tocou no assunto agora que caiu por terra o que eu pensava, que você ia salvar o casamento. Você ia mostrar pra ele que ela é boa, ou o contrário. Não. E não. É justamente dentro de um conceito ali, caso não haja solução comum, gente, cada um pro seu lado, né? E trabalhar isso já, né? Pra cada um também conseguir... a aceitação da separação. Deixa eu te fazer aqui, deixa eu entender aqui uma coisa. Só fugindo um pouquinho aqui do que nós estamos bem abordando, a questão do casal, mas acontece da pessoa te procurar sozinha, porque assim, vamos supor, doutor, eu quero tratar com você. O meu problema é com a minha esposa, não, mas eu quero vir sozinho. Aí existe um tratamento, como se fosse uma terapia de casal, mas eu não vou trazer ela. Sim, sim. Aí rola também, dá pra, sei lá, dá pra você desenvolver algum trabalho com essa pessoa, dizendo que ela veio sozinha, porque, sei lá qual o motivo que ela pode ter procurado sozinha, às vezes vergonha, medo, ou acha que, não, eu sozinho consigo resolver. O parceiro também não aceita fazer, né? Então, aí acontece essa procura e você desenvolve esse trabalho, ou você prefere tentar fazer com que ela traga o parceiro ou a parceira? Hoje, como o meu foco principal é relacionamento e terapia de casal, a maioria das mulheres que me procuram sozinhas para fazer o individual tem uma demanda de casal. Tem uma demanda de relacionamento. Entendi. É mais difícil de tratar, não é o indicado, né? Não é ali o nosso mundo ideal, mas eu consigo ajudar aquela pessoa individualmente, né? Então eu consigo ajudar ela a entender quais são as questões dela, ajudar ela a se comunicar melhor. Mas eu nunca vou conseguir chegar do outro lado, né? Saber como é que esse parceiro ou parceira tá recebendo essa comunicação, como é que ele tá devolvendo essa comunicação. Sim. Então é um trabalho mais difícil. Mais complexo. Lógico, imagino. Porque é o que você falou. De repente, está ali trabalhando o casal, você consegue visualizar, né? A questão o todo de cada um. Da situação. Agora vem só uma pessoa que ela vai apontar só o dela, né? É aquilo que você falou no Exatamente. começo. E aí, inclusive, entrando nisso, depois que eu atendo a pessoa no individual, eu não posso trazer o parceiro, né? Porque eu já tô com toda a sua demanda aqui. Como é que você vai me trazer... Assim, querendo ou não, você... Exatamente. Né? Eu já tô com toda a sua visão da história. Como é que eu vou juntar um outro lado agora? Aí acaba se tornando antiético da minha parte, né? Não tem como separar. Vem cá, e se de repente o casal opta por fazer a terapia de casal, mas separado? Hoje você conversa com ele, amanhã comigo. Ou meio-dia com ele e 2 horas comigo.
Rola também ou não? Essa questão não seria impossível, não sei. Rola, mas não com o mesmo profissional. Até porque se eu tô atendendo, por exemplo, você, não vou poder atender sua mulher, não vou poder atender sua mãe, nem nenhum dos seus filhos, por exemplo, se você tem filhos. Tem então isso eu não também? posso atender nenhuma pessoa do contexto familiar em conjunto. Então, por exemplo, eu tô atendendo tem uma paciente que ela me indicou pra irmã dela. Só que eu não posso atender ela, porque eu já tô atendendo a minha cliente, né? Então eu preciso indicá-la pra um outro especialista, um outro psicólogo. Eu sabia. Que interessante. Nossa, velho, olha. De verdade, doutora. Não, é porque assim, realmente eu tô abismado, porque assim, é algumas informações que eu não tinha, eu não sabia. Eu pensei que, tipo assim, eu faço terapia com você, um exemplo, né? E, poxa, eu gosto tanto do seu trabalho e tal, né? A minha irmã tá precisando. Sim. Pô, vai lá. Aí você vai falar, não posso. Cara, que legal. E agora, assim, lógico, agora e você falando assim, faz sentido, por quê? Agora você já explicou um pouco do contexto do casal. Isso. Porque você já vai estar a demanda pode um lado, e você pode... sempre, pode estar atrelado ali, né? Porque vamos supor que a demanda é os pais. Exato. Eu vou ter a visão dos pais. Isso vai me confundir, né? Na minha análise clínica. Sim. Então eu preciso ter só uma pessoa Claro. da família. Por isso que psicólogo também não pode atender nem conhecido, nem amigo, nem familiar, nem vizinho. Porque... Nossa, então é uma profissão que, assim, aquele ditado a divulgação boca a boca não funciona, né? Não pode sair divulgando pra Deus, pra todo mundo. Não. Você é minha e pronto. Exatamente. Quem quiser que ache o seu. Olha só. É isso, quem quiser que casse o seu, eu já tenho minha. Olha só, não pode sair indicando. Por mais que eu Não. goste do trabalho. Mas é interessante esse tipo, até porque, lógico, faz todo sentido. Agora, assim, já que nós estamos falando das curiosidades também, né? Gente, assim, a gente vai aqui batendo papo, né? É totalmente descontraído, então a gente vai entrando e saindo dos assuntos, tá? Legal demais, tranquila. perfeito. E agora a gente entrou nas curiosidades, porque assim, tem muita gente que nunca passou por psicólogo, tá? Eu conheço, inclusive, muitas pessoas que têm preconceito, têm medo de ouvir alguma coisa, descobrir alguma coisa, Sim. né? Tem isso. Ou então acha besteira, né? E enfim. E às vezes a gente vê em filmes ou novelas, né, que o atendimento com psicólogo é assim, a pessoa deita lá, fala, o psicólogo até dorme. Aí toca o sininho que acabou o horário, levanta e vai embora, né? Aí, lógico, eu quero que você fale aqui para os nossos seguidores que de repente nunca foram e tem, de repente, curiosidade ou interesse, ou até precisam passar por um psicólogo, né? Uma Sim. psicóloga, e tem esse pensamento que às vezes, não vou lá não, porque eu vou ficar falando da minha vida profissional que eu não conheço. Exatamente. Né? Já vi isso já também de alguém. Então, como é que funciona hoje uma abordagem para um tratamento psicológico, com um psicólogo ou um psicólogo? Como é que funciona? É isso mesmo que a gente vê na televisão? Assim, eu odeio. Eu tenho ranço de como as pessoas retratam uma sessão de terapia em série, em filme, em novela, porque assim, de verdade não tem nada a ver. Nada a ver. Sim. Então, o psicólogo jamais. Assim, vou falar por mim, né? Claro. Então, falando da minha sessão agora, o psicólogo jamais vai ficar em silêncio na sessão, deixando você falar sozinho, deixando um ambiente desconfortável, né? Então, a sessão é pra você, é sua. Você vai falar sobre o que você quiser, do jeito que você quiser. Se quiser, pode falar palavrão, pode falar gíria. Xingar, Xinga né? quem você quiser. É o seu momento de desabafar mesmo, falar sobre o que você quiser. E aqui a gente vai organizando, né? Organizando suas ideias, seus sentimentos, pra que você consiga se entender melhor, se organizar melhor também, gerir melhor suas emoções, né? Então não é nada disso que retratam nos filmes e Vocês viram? nas Vai séries. chegar lá deitado lá no divã e ficar só falando, e quando toca o sininho lá, levanta, próximo. Não, e assim, super seco, né? Deu horário. Exatamente. Adeus. Não é assim vendo? também Não é que a assim, gente dispensa. Não é assim que funciona. E ainda falando desse atendimento, lógico, e especificamente o seu, né? Que é bom a gente ressaltar isso. Que Sim, né? Existem profissionais e profissionais. Exatamente. Quando você está lá na sessão de terapia com o seu paciente, eu vou usar assim, um termo bem popular, você dá pitacos? Ou você vai meio que escutando, você pergunta ou não pergunta, você concorda, em algum momento você, sei lá, você dá algum sermão, como é que funciona? Mas não precisa ser detalhista, mas assim, num grosso modo. Sim, Eu tô de repente falando aqui alguma coisa, você, não, Carlos, não é assim não, você tem que
Então, rola isso ou não? Como é que mais ou menos você caminha quando está aí num primeiro contato, digamos assim, com o seu paciente? Logo de cara não, né? Porque aí a gente assusta também, mas a gente vai criando uma intimidade ali, né? Sim. Fazendo uma conexão com o cliente, que é muito importante. E aí tem que rolar puxão de orelha, né? Tem que ter, porque... mas com profissionalismo, claro. Né? Eu não tô trazendo o que eu acho ou o que eu faria, por exemplo, na minha vida pra você. Isso jamais. Isso, então tem cliente que fala, não, mas agora eu quero saber o que você acha. Olha, você pode me pedir o que você quiser, mas o que eu acho eu nunca vou te falar. Porque o que eu acho da sua vida, né? Quem sou eu? Pra te dizer, cada um, né? Cada um. Eu te ajudo de forma científica e profissional. A se enxergar. Então, a se enxergar, né? Então, jamais eu vou te dizer pra fazer alguma coisa. Eu vou te ajudar a reformular o que você tá me trazendo. Porque muitas das vezes, quando você tá contando pra mim o que tá acontecendo, você tá com uma questão, por exemplo, um problema. Você tá me contando o que tá acontecendo, qual que é a questão, Na forma que você me conta, você já tá me trazendo a solução. Só que você não tá enxergando. Então, eu só te devolvo, em outras palavras, o que você mesmo me falou. Essa é a magia. Entendi. Essa é a arte. Aí, ó, tá vendo? Essa é a arte do atendimento psicológico. Em especial da doutora Stephanie, né? Exatamente. É justamente, então, você escuta, absorve, entende e devolve de uma forma simplificada, sem ser direcional, né? Exatamente. Você não dá uma resposta direta, né? Você dá... também você tem um trabalho também, né? Entender um pouco dela mesmo, né? Sim. O que você falou agora há pouco, inclusive, eu já fiz terapia já. E uma vez, o meu terapeuta, ele falou justamente disso. Ele falou assim... E ele era muito direto quando ele falava, porque eu acho que como eu falo muito, né? Aí ele fala assim, olha só o que você falou. Você já trouxe a questão, você respondeu, você pode ir embora. Ele é bem assim, sabe? Exatamente. Olha, e a gente faz isso e nem percebe. Eu faço isso na minha terapia. Então, é exatamente isso. Depois, analisando, quando ele falava isso, eu falei, cara, é verdade. Tipo assim, eu podia ter feito isso em casa. Era só isso, né? Podia ter olhado pro espelho e ter conversado como eu costumo fazer, né? Que eu sou ator, né? Sim. E aí a gente, né, troca ideia. Então, mas é legal, justamente é onde entra mesmo a sua arte de entender, interpretar. Porque acho que cada pessoa vem trazendo uma história, né? Exatamente. Onde você faz tudo isso. Uma escutativa. Exatamente. Que legal, doutora. Nossa, mas muito bom mesmo. E é bom porque, assim, como eu já estava dizendo, é algo que faz bem em todos os sentidos, né? Pra gente se conhecer melhor, né? Pra gente entender a nossa volta, né? Hoje, assim, lá no seu consultório, você falou que você tem, a maioria dos casos que a gente procura são mulheres, né? E lógico, o seu foco é o trabalho do relacionamento, ou seja, do casal. Sim. Né? Tem procura, homens te procuram para tratar um relacionamento ou tratar uma questão íntima sua, enfim, com relação a relacionamentos, enfim. Tem também essa procura. Como é que é essa procura? Eu gostaria, inclusive, que você falasse, porque a gente falou alguma coisa nos bastidores, e eu acho que é legal, é bom de se pontuar algo que você me disse. Então, eu gostaria que você falasse para os nossos seguidores inscritos como é também quando há a procura, né, do homem pelo seu tratamento, né? As procuras, digamos assim. Sim, sim. Como é que é hoje essa abordagem quando procuram a doutora Stephanie, ou até mesmo você deve ter ouvido os relatos de outros doutores ou doutoras? Sim, participo de bastante grupos, né, que tem diversos profissionais e é meio triste, assim, a procura do homem pela terapia. Às vezes, né? A gente não pode nunca generalizar. Generalizar, claro. Mas existem diversos casos onde o homem vai procurar a psicóloga com segundas intenções, né? Então, sempre falando da parte sexual, que tá com algum tipo de dificuldade, aquela conversa, a gente já sabe para onde vai evoluir. Né? Mas existem também hoje homens que procuram terapia para diversas outras situações, né? Então, problemas no trabalho, problemas em casa também, familiares. Então, a gente só precisa ter um pouco mais de cautela ali para conversar. De cintura. Exatamente. Por isso que diversas psicólogas optam por atender só mulheres e homens por indicação. Né? Que aí você tem aquela certeza de que você não vai abrir a câmera e vai ver uma pessoa pelada na sua frente, né? Que já aconteceu com colegas, infelizmente. Pois é, imagino. E agora, já aproveitando que você falou sobre isso, no caso da câmera, né? Hoje, seu atendimento, hoje eles são presenciais ou online, né? Ou os dois? Como é que hoje você atende o seu público no geral?
Sim, hoje eu atendo só online. Somente online, sim. Que legal. Mulheres e casais. E homens, por indicação. Eu te pergunto, e assim, você pode dizer melhor ainda, porque é a sua área, essa demanda pela consulta online, né? Porque eu já ouvi falar muito, nunca participei nenhuma, né? Assim, nunca tive nenhuma consulta online. Mas ela teve uma boa aderência, uma boa aceitação do público, assim, no seu caso, na psicologia. Você teve uma boa aderência, o povo tá curtindo, assim, entendeu o formato? Negócio, né? Sim, ainda bem. E é algo que, assim, é muito bom porque você pode fazer diretamente da sua casa, né? Sim, exatamente. No conforto da sua casa. Então, antes da pandemia, eu passava por terapia com a minha mesma psicóloga que eu nunca troquei, né? Sim. Presencial. Depois da pandemia, ela passou totalmente todos os atendimentos dela só para online. E eu, particularmente, prefiro ser atendida online também, né? Pelo conforto, mas de não ter que sair, né? Pegar transporte para chegar no local e tal, e pro paciente também, né, principalmente para pessoas que hoje moram fora do Brasil. Tem algumas mulheres que eu atendo também, que são brasileiras, mas estão fora, elas podem ter o atendimento com uma pessoa que é do Brasil, entende toda a cultura, de forma online, né, então isso deixou a psicologia mais abrangente e acessível para pessoas que estão fora. Que legal. E inclusive isso que você falou é legal, porque assim, você acaba tendo um leque maior de atendimento, né? Sim, também. Porque nós temos um público enorme lá fora, né? De brasileiros que estão morando fora, enfim, e que às vezes fazem questão de ter esse tratamento. Nossa, isso é muito legal. E todas as questões, né, que afetam essas pessoas, de questões culturais, saudade da família. Sim, exatamente. Então, que muitas das vezes precisa do acompanhamento e aí vai procurar no local, às vezes não fala muito bem a língua, ou a pessoa que vai atender não entende a coisa cultural que só o brasileiro entende, né? E outra, né, a gente tem a nossa malemolência, né, a gente sabe lidar, né, a gente entende um pouco de cada um. Aí já pegando esse gancho das pessoas que te procuram ali de forma individual, às vezes, para fazer algum tipo de acompanhamento, você, assim, deixa eu ver aqui, melhor dizendo, as pessoas, elas sabem lidar hoje, né, quando elas te procuram, agora falando não do casal, a pessoa que de repente passou por uma desilusão amorosa, quando ela te procura, hoje ela sabe lidar com essa situação diretamente, eu digo assim, no sentido que, de repente, a pessoa por algum motivo, teve um relacionamento lá que acabou, né? E ela, sei lá, largou o emprego, parou de viver por conta disso. Então, hoje, as pessoas, no seu modo de ver, nesse sentido todo, como é que as pessoas estão lidando com essas questões de repente, perder um relacionamento e, enfim? Eu acredito que sempre foi muito complexo, né? Talvez agora um pouco mais ardente ali, talvez, por conta das redes sociais, né? A comparação com casais que são famosos e a vida que parece linda, né? Tudo muito lindo, sem brigas, porque ninguém vai postar que tá brigando na internet, né? A gente tem que focar nisso também. Mas acredito que sempre foi uma questão muito dolorosa, né? O término de um relacionamento não deixa de passar por todas as etapas de um luto de morte. Não deixa de ser um luto, né? E hoje a gente entende que o luto, ele tem as 5 etapas, as 5 fases. E quando a gente termina um relacionamento, a gente passa também por essas 5 fases. Nossa. E aí é muito importante estar em acompanhamento terapêutico para você entender isso também, né? Entender que o problema não é com você. Exatamente. De repente entender que, assim, é um processo que vai ter que passar. Exatamente. E enquanto antes você aceitar que você vai ter que passar por esse processo, antes você consegue superar, né? Então tem gente que vai mascarando, vai saindo pra balada, bebendo e fingindo que tá tudo bem. E aí quando chega na fase de curtir o luto, ele já virou uma bola de neve, né? Vai juntando ali as coisas. E quando chega... Nossa, isso que você falou, inclusive, agora já trazendo esse gancho... trazendo esse gancho da rede social... Eu acho que, inclusive, você vai dizer aqui pra gente que deve ser uma armadilha, inclusive, né? Pra quem tenta mascarar, né? Hoje, usando, inclusive, o gancho que você falou aqui, da rede social só mostrar os casais felizes o tempo todo, né? Profissionais bem-sucedidos o tempo todo, né? As melhores festas, as melhores viagens.
hoje você sente uma demanda, uma procura por pessoas que de repente estão em situação, não sei, de desespero por não estar alcançando tudo aquilo que ela enxerga ou vê na rede social? Sim, é aquela coisa da gente se medir com a régua do outro, né? Pela questão da oportunidade, da questão financeira. Muitas das vezes a gente se compara com pessoas que têm um ponto de partida muito diferente do nosso, Sim. né? Então a gente precisa parar e refletir sobre a nossa vida também. E essa questão da comparação tem sido bem crescente, o que gera também quadros de ansiedade, né? Que vão agravando ali por conta da internet. Então fazer essa reflexão também de que se eu não posto nada de ruim na internet, por que a outra pessoa vai postar, né? Então, na internet é realmente tudo muito lindo, mas a gente precisa refletir que todo mundo tem problemas de diferentes instâncias. Sim, mas também, né, pontos de partida diferentes. Isso é muito importante da gente sempre focar. Então, se quer entender, né? Se quer melhorar, se compare com você mesmo. Então, se compare com você do ano passado, há 5 anos atrás, e vá fazendo essa métrica, né? E não com uma régua do outro, que aí fica injusto. Vocês perceberam que eu estou fazendo terapia, né, gente? Eu estou aproveitando aqui, que eu não sou besta nem nada. Não, mas como é legal quando a gente conversa com uma pessoa que já está mesmo assim, um profissional da área, né? Que inclusive já está trilhando o caminho, né? Direcionando o trabalho, que isso é muito legal. O seu trabalho, inclusive, com esse foco em relacionamento, em humanizar, né? Essa relação. E justamente apontar essas questões. Por quê? Por que eu cheguei nesse ponto da internet? Porque assim, a gente percebe que muitas pessoas, elas caem, né? Nas doenças do milênio, acho que eu ouvi esse termo algum tempo atrás aí, por conta principalmente disso, né? Dessas falsas ilusões, falsas ilusões, essas ilusões, essas falsas sensações de felicidade e tal, né? Que a internet vai pregando. E que a pessoa, como você bem disse aí, se ela não toma cuidado, ficar se medindo pela régua do outro, porque na internet a régua, ela nem sempre é verdadeira também, né? Exatamente. Você vai se medir com a régua que é do outro e ainda é uma régua mentirosa. Uma foto, né? Um vídeo de no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio, você já toma um partido de que a vida daquela pessoa é perfeita, que ela tem muito dinheiro e às vezes... Quero fazer isso porque isso daqui dá dinheiro. Exatamente. Ou isso que me torna feliz. Nossa, isso é bem... assim, é uma coisa muito importante. Inclusive, você falou agora uma coisa que eu fiquei agora pensando, que é justamente você, se quer se comparar... Como é que você falou? Se compare com você mesmo. Se compare Use com sua você. própria régua. E justamente uma sugestão... E algo que você falou que é muito legal. Eu vou até fazer isso, porque você falou um negócio que é legal. Quando você se compara com você mesmo... E você, lógico, vem se dedicando a alguma coisa, você vem se esforçando por alguma coisa. Você acaba percebendo que, assim, você não está no mesmo lugar que você estava ontem. Sim. E a gente leva um choque de realidade. Então, mulher, aí você já vai começar, você vai se enxergar num lugar, você, cara, olha onde eu tô. Eu vou usar um exemplo aqui nosso, que nós estamos no 21º podcast. Ontem era o primeiro. Olha só, e passa muito rápido. Eu pensei que chegasse nos 10 ali, meio com uns tropeços. E olha onde é que nós estamos. Então, assim, sempre usar sua própria régua, né? Sim, às vezes a nossa autocobrança vai atropelando isso, né? A gente vai vendo coisas muito bonitas, muito caras, viagens muito caras, como você falou, festas caríssimas, e a gente não para olhar para a nossa própria vida, né? Então, pensa, você valorizar. De 5 anos atrás. Então, né? Imaginaria que estaria aqui? Eu não imaginaria. Pois é, olha só. E o que eu acho mais interessante desse nosso trabalho, dessa nossa arte, é que eu sequer imaginaria que eu conheceria uma pessoa como você, né, que traz essa clareza pra gente. Olha que legal. Né? Exatamente. E então é justamente isso, é olhar pra sua própria régua. Sim. Nossa, que conselho fantástico. E realmente, assim, algo simples. E que a gente não faz. E que se fizer, é uma grande diferença. Exatamente. Né? É isso, gente. Olha só que bacana. Estamos aqui batendo um papo com a doutora Stephanie. Né? Ela está trazendo aqui para a gente hoje muita informação legal, né? Nesse nosso quadro que estreia hoje, inclusive, né? Minha profissão é uma arte. E ela é psicóloga. Estamos aqui falando justamente de relacionamento.
né, o relacionamento de casal, o relacionamento humanizado, né? Porque, né, tudo é um contexto, né? Hoje as relações são importantes, né, doutora? Eu acho que as pessoas se entenderem, né? Se amarem. Eu tô falando de se amarem no contexto geral, né? Respeitar. Acho que exatamente. É muito as relações no geral, né? A gente sempre vai estar em relacionamento com o outro. Sempre, né? Seja com um amigo, família, com trabalho. E amorosamente. Né? Pois é. E falando em amor, voltando aqui à questão do amor. Amor é uma palavra muito bonita, né? É uma palavra pequena, né? Forte. Sim. Amor. Que aborda muita coisa, inclusive. Deixa eu te perguntar aqui. Como é que você vê quando a pessoa ela está numa situação assim, onde ela sabe, né? Eu sei que eu mereço muito. Eu sei que eu mereço mais. Eu entendo isso, eu visualizo isso. Mas por que eu aceito tanta migalha? Por que eu fico me rastejando atrás de coisas tão pequenas, às vezes, que assim, não te cabe mais ali, a pessoa fica naquele lugar? Em algum momento daquele relacionamento, né? Tem alguma coisa que tá te reforçando a ficar ali. Então, um relacionamento abusivo, ele não é só ruim. Se ele fosse só ruim, a pessoa realmente sairia, né? Mas o perigo é que é realmente uma montanha-russa de sentimentos. Quando esse relacionamento tá bom, ele tá muito bom, ele não tá só bom. Ele tá lá no alto. Então a pessoa tá te elogiando muito, ela tá te dando flores, ela tá te dando chocolate, ela tá falando o quanto você é muito importante na vida dela. Sim. E o quanto ela não consegue viver sem você. E quando tá no ruim, tá muito ruim. A pessoa ela te bloqueia no WhatsApp, ela não fala com você, ela fala que sem ela você não vai conseguir nada, porque, né? Sim. Ela é a melhor pessoa do mundo e você é a pior pessoa do mundo. E você tá aqui do meu lado porque você quer, porque você é burro. E aí começam todos os outros xingamentos, né? Essa montanha-russa de sentimentos, por mais ruim que ela pareça, ela é, infelizmente, viciante. Né? Então, o cérebro, ele se acostuma. Então, quando ele tá no muito ruim, ele tá torcendo que aquele muito bom volte. E essa esperança prende, né? Do momento bom vai chegar. Porque quando ele tá legal, ele é muito legal. E a gente se dá muito bem. E a gente conversa muito bem, a gente se entende. Então, é uma fase. É um ciclo, né? Então, se eu não me engano, é a lua de mel. E aí tem a fase onde começam ali as pequenas discussões, os pequenos desacordos, e aí vai pra explosão. Sempre quando a gente chega na fase da explosão, se a gente fica repetindo esse ciclo, a explosão vai ser cada vez maior. E é aí que tá o perigo também. Entendi. Então, chegou na fase da explosão, foi uma discussão muito feia, ele gritou, ele falou muito alto, eu falo ele porque geralmente é o bom. Né? Sim. Tem o contrário também, mas geralmente... Acontece muito assim? Muito, eu acredito que não. Mas acontece, às vezes, do homem chegar lá e falar, poxa, ela me bate. Acontece também. Ela, tipo assim, e realmente Sim. dele ser, vou colocar assim entre aspas, mas ele realmente ser a vítima da situação. Sim, acontece também, acontece. Caramba. Também tem a mulher que é bem abusiva, né? E aí a gente repete esse ciclo, né? Então vai pra lua de mel de novo, fica muito bom, daqui a pouco tá na discussão, não tá legal, chega na explosão. A explosão já foi um tapa na parede, alguma coisa que ele quebrou no chão. Daí a próxima fase da explosão pode ser um empurrão, sim, depois pode ser um tapa, e aí a gente vai, infelizmente, evoluindo. Sempre que a gente repete o ciclo, chega na explosão, ela tende a aumentar. Então sempre que conclui um giro, é sempre, quando vier a parte ruim, vai ser sempre maior. Sim. Entendi. Que loucura. E deixa eu te falar, quando já viu algum caso, eu vou falar assim porque às vezes a gente ouve alguma coisa, ou até mesmo lê, enfim, né? Aí vão surgindo algumas ideias e conforme a gente vai conversando aqui. Aquela coisa do ele ou ela, né? Falar assim, não, mas eu tô aqui porque, eu tenho pena, né? Então não tá bom pra mim, mas eu tenho pena. Uhum. E realmente, às vezes, né? Não justificando também, mas assim, visivelmente está ruim pros dois. Só que, sabe aquela coisa, nenhum dos dois, igual o cachorro, nenhum dos dois larga o osso. Sim. Então, e aí fica aquela coisa, né? Aí eu deixei de viver porque, sei lá, por algum motivo a pessoa pode ter pena. E de repente você até uma sensação verdadeira da parte dela ali, uma pena, uma dó de alguma coisa, não sei. Eu vi isso uma vez, não vou falar de quem, mas assim, ela não tem família. Então se eu largar dela, poxa, ela vai cair de novo no mundo por aí? Sim, aí, mas a pessoa estava também se esculhambando, e agora? A gente fica encontrando justificativas, né, para continuar naquele lugar. Pode ser que tá com dó, que tá com pena. Pode ser, mas tem alguma coisa
ainda maior por trás que tá travando, né? E geralmente é a esperança da mudança, de que vai melhorar, porque a pessoa também na fase da lua de mel, ela promete, né? Várias coisas. Eu vou mudar, eu vou ser melhor pra você, a gente, né, vai conseguir se entender melhor, nanana. E aí tende a repetir de novo, né? Mas eu sempre falo que se a gente for usar as justificativas de que a vida da pessoa é muito difícil, teve traumas na infância, não tem família, e a gente vai abraçar o mundo inteiro, né? Todo mundo teve traumas. Pois é. A diferença é quem quer ou não lidar com isso e tratar isso. Eu não tenho culpa do que acontece com você. Você acha que aquela coisa assim do... pau que nasce torto nunca te endireita? Não. Se endireita, sim. Se endireita, se quiser. A gente endireita. Entendi. Outra coisa, quando tá numa situação dessa, meio que dependendo dessa situação, igual você bem disse agora, que de repente a pessoa ela tá procurando sempre uma resposta para que, quem sabe, um dia melhore. Justificativa. Uma justificativa no caso. Será que é melhor, de repente, às vezes, lógico, acho que não seria isso um conselho direto, mas meio que direcionar a pessoa e falar assim, olha, cada um com seus problemas, vai viver sua vida, porque o tempo tá passando e... Exatamente. Porque às vezes a pessoa fica numa dessa, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas assim, aí o tempo vai passando, ela tá envelhecendo, tá deixando de viver outras coisas, ou até mesmo, às vezes, oportunidades, eu digo de trabalho, uma viagem, enfim, né? Ou até mesmo conhecer uma pessoa que realmente ali faça valer a pena. E quando ela vê, tudo passou, aí cai naqueles contos, né? Que, nossa, se eu tivesse feito. Sim. Né? Sim. Então, é complicado. Então eu gostaria que você desse um conselho para aquela pessoa que está justamente assim, tentando solucionar ou encontrar uma solução, melhor dizendo, para aquele relacionamento que já vem de repente tropeçando, sabe, se rastejando. Então, qual conselho você daria para essa pessoa hoje? Tá? Seja homem ou mulher, eu gostaria que você desse esse conselho, inclusive, olhando para a sua câmera, que aí a gente vai pegar bem fundo na pessoa que está te assistindo agora, tá bom? Beleza. Antes de dar o conselho, eu gostaria de perguntar, e seja sincera, comigo e com você também, né? Vale a pena? E aí, seguindo, né, pra isso, se você realmente achar que vale a pena, senta com ele, senta com a pessoa que tá do seu lado, né? Conversa, seja sincera, se comunique da forma como que você tá se sentindo. Fala de você, não fala da outra pessoa, né? Então fala como que você tá se sentindo nessa situação. E tentem achar um ponto em comum para que vocês consigam reconstruir essa relação, se você achar que vale a pena, né? E agora, se você realmente achar que já esgotou todas as suas tentativas, já tentou tudo que pôde, tá cansada, tá exausto, não aguenta mais, procura uma ajuda profissional, é sempre bom, você não vai se arrepender, não tem nada a perder, inclusive só ganhar, para que você consiga sair desse ciclo, para que você se reencontre, se reerga, né, se reestabeleça cada vez mais forte, e entenda de verdade o que você é, quem você é e como que você quer estar, né, nesse mundo. É isso. É isso, muito bom. Não, ótimo conselho. Porque eu acho que é importante, sabe? Quando eu te pedi esse conselho, justamente assim, pensando também que muitas pessoas podem estar assistindo justamente, passando por esse momento e assim, não sabe por onde começar, né? Aí às vezes acaba indo para um lugar que vai piorar, né? Às vezes pedindo conselho aleatórios às pessoas de qualquer maneira, ou qualquer pessoa também, né? Acho que muita gente às vezes se perde no caminho por conta disso, né? Então, com certeza, né? Pedir conselho para amigo é diferente, viu, gente? Psicólogo não é amigo. Então, pedir conselho na mesa do bar, né? Sim, sim. Isso é complicadíssimo, né, doutora? Doutora, hoje, assim, só pra gente agora fazer uma conclusão geral, você acha que hoje todo mundo, né, as pessoas, no modo geral, eu falo qualquer profissão, ou, lógico, você tem a sua especialidade, que é o casal e tudo mais, mas nós sabemos que existem outras especialidades por aí, né, com relação à psicologia. Hoje você recomenda, então, que qualquer pessoa, em qualquer situação da vida, procure bater um papo com um psicólogo, seja até mesmo para se autoconhecer? Sim, com certeza. Eu sou suspeito para falar, né? Sempre acho que é importante. Acredito que
essa coisa de, né, todo mundo fala que todo mundo deveria fazer terapia. Eu concordo, porém também entre partes, né? Tem gente que não tá preparado, tem gente que não quer ouvir. Então tá tudo bem também. A gente precisa conseguir entender que cada um tem seu tempo, seu limite, mas assumir que você precisa de ajuda profissional não é um fracasso, né? Então é muito importante lembrar disso. Às vezes a gente acha, pô, né, caraca, não consegui sozinha, sou muito ruim, não sou boa o suficiente. Muito pelo contrário, né? Você ir buscar por ajuda para alguém que te entenda, para que você se entenda mais, só mostra o quanto você tem coragem de olhar de verdade para dentro de você mesmo. Nossa, muito bom esse conselho, viu? Porque eu já ouvi muito disso. As pessoas que se evitam de procurar a ajuda profissional justamente por conta desse preconceito que parte dela mesma. Sim. Né? Uhum. Ah, eu sou um fracassado, então não vou. Então prefere afundar sozinho. O orgulho de que eu consigo sozinho. Do que ir realmente atrás de uma ajuda profissional. Muitíssimo bem colocado, de verdade. Gente, muito rico essa nossa conversa, tá? Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceito aqui e vir bater esse papo comigo, tá? Eu queria aqui fazer uma breve conclusão com você, mas antes, só para dar uma descontraída, eu queria te perguntar se você gosta de futebol, se você gosta de algum esporte, como é que é a sua relação, né? Eu sei que você foi mais para a área da medicina, né? Mas você gosta de futebol, algum esporte, alguma coisa te cativa nesse sentido, não? Eu amo futebol na Copa. Inclusive, tô ansiosa. Mas é o único momento que eu assisto futebol. A cada 4 anos você é torcedora. Exatamente. Brasileira ali. Sim. Muito bom, legal. Mas isso é bom. Você negócio assim, isso é legal. E outra, paixão nacional, né? Pessoal, tem que assistir, né? Tem que torcer. Né? Eu tô te perguntando isso porque a gente vai fazer um jogo rápido, Café com Teatro, tá? Onde eu vou te jogar uma pergunta ou uma palavra e você vai desenvolver como você achar melhor, tá? O que você sentir. Beleza. De verdade, tá bom? Antes disso, eu só quero mandar aqui um recadinho pro pessoal que tá nos acompanhando aqui. Gente, muitíssimo obrigado, tá? Por estar conosco aqui, o 21º podcast Café com Teatro. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui criando esse conteúdo para você. Nossa preocupação sempre foi e sempre será criar conteúdos de qualidade. Por isso hoje estamos aqui com um novo quadro, Minha Profissão é uma Arte, batendo um papo delicioso, um papo super descontraído, inclusive um papo muito rico com nossa amiga psicóloga Stephanie Manso, que hoje agora vai participar do nosso jogo rápido Café com Teatro. Eu adoro essa parte. Bora. Preparada? Talvez, vamos lá. Isso é bom. Então, esse é o Jogo Rápido Café com Teatro com a doutora psicóloga Stephanie Manso. Querida, um sonho. Acredito que transformar o máximo de vidas possíveis aí, das mulheres e dos meus casais. Um lugar? Minha casa, meu lar. Se pudesse instalar um botão de pausa ou de desfazer, qual você escolheria e em que momento você usaria? Eu acho que o de pausa, para que a gente curta cada vez mais os momentos bons, né? Momentos que passam muito rápido, momentos em família, com amigos. O de desfazer, acredito que não. Senão, a gente nunca estaria no mesmo lugar, né? Se desfizesse algo do passado. Então, é isso. Minha família é? Tudo. Minha base, tudo pra mim. Um medo. Perder minha mãe. Um hobby. Nossa, sou ruim de hobby ultimamente, viu? Mas colorir tem sido um hobby que legal, me deixa longe do celular que eu preciso. Eu não trouxe revista de colorir hoje. Pior. Olha que coisa. Você não gosta de caça-palavra? Adoro caça-palavra, tem um aplicativo no meu celular. Você vai sair do celular e vai usar o caça-palavra nossa aqui, ó. Esse aqui é seu. E são perfeito, me tirando da tela, maravilhoso. Claro. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Stephanie lá de trás, qual o tempo você votaria e qual seria esse conselho? Olha, independente do tempo, acho que o meu conselho para mim mesma sempre seria e continua sendo acredite mais em você. Muito bom. E para finalizar, se não fosse psicóloga, o que você seria? Ai. Não vale engenheira. Acho que não. Odeio matemática. Começa por aí. O que eu seria?
Não consigo me imaginar fazendo outra coisa, assim, de verdade. Bom, Mas acredito que médica eu conseguiria verdade, você me imaginar, tentou ali, assim, né? Você quis... Psiquiatra, né? Não sai tanto, Não mas... é? Aí, ó, olha só. Gente, essa foi minha convidada de hoje, a querida doutora, psicóloga, Stephanie Manso. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, nesse nosso humilde podcast, batendo esse papo delicioso. Muito obrigado de verdade por ter aceito o convite, tá, em primeiro lugar, ter vindo de tão longe, né, que não é tão perto assim de onde você veio, aí aceita o nosso convite, tá, muitíssimo obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vinda quando quiser mandar algum recado, mande para nossa produção, que a gente divulga, de repente, aí, algum projeto novo que você queira desenvolver. Sim, legal. Enfim, já vou pedir para você olhar para sua câmera, deixar suas redes sociais, telefone para contato, enfim, quem quiser aí de repente fazer um acompanhamento com a doutora Stephanie, querida, a câmera é sua, fique à vontade. Antes agradeço você também pelo convite, né? Obrigado. Pelo papo, foi maravilhoso. E uma honra apresentar aqui psicologia para Obrigado. você como uma arte. Muito obrigado, querida. As minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, quiser também saber um pouco mais sobre como é o acompanhamento comigo, ou saber, né, mais questões sobre relacionamento, comunicação, eu falo bastante sobre isso todos os dias, amo falar sobre isso na minha rede social, é o Instagram, @stephaniemans.pc. Legal, Certinho. muito bom, querida. Então, quem quiser, de repente, também marcar uma consulta, né? Lembrando que a doutora Stephanie, gente, ela atende online, tá? Então, de repente, você quer ir marcar uma consulta, bater um papo com ela, entender sobre o seu relacionamento, né, Stephanie? Sim. Então, chama aí a Stephanie, bate aquele papo, porque ela vai lhe atender com certeza. E se você tiver alguma dúvida também, pode mandar mensagem aqui para o nosso perfil Revista Café com Teatro, que nós vamos, lógico, atender e responder vocês. Stephanie, mais uma vez, querida, muitíssimo obrigado. Eu que Tá? agradeço Muito pelo sucesso convite. aí na sua vida, sua empreitada. Para nós. Tá? Conte conosco sempre, tá? Como eu bem disse. E eu quero, lógico, agradecer a você que está nos acompanhando nesse 21º podcast. Gente, muito feliz em chegar até aqui. Então, muitíssimo obrigado, tá? A todos vocês. Não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram, né? Que é a Revista Café com Teatro, e se inscrever no canal, que é o TV Café com Teatro. Então corre lá, compartilha, comenta, deixa também seu comentário, sua pergunta, enfim, tá? Quero também agradecer aqui sempre a Deus, Nossa Senhora Aparecida, pela bênção de cada dia, não é isso? E claro, a todos os nossos parceiros que acreditam no nosso projeto. Então, muitíssimo obrigado a todos, um beijo no coração e Café com Teatro, a sua revista digital.